2 Coríntios, capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens, amigos. Vocês lembram do título da série? Como? Desistir? Jamais. Nós tivemos alguns convidados aqui entre nós. Esteve conosco o meu irmão, Carlos Bezerra, esteve conosco o Tiago Grulha. E teremos na semana que vem também ainda o Flávio, o pastor Flávio Valvassoura, que você não pode perder. Vai ser muito bom. Mas hoje eu quero deixar um recado de Deus para o seu coração. Hoje o tema é: não desista, Deus tem promessas para a sua vida. Você crê assim ou não? Acho que você podia cutucar alguém e dizer: olha, não desista, porque Deus tem promessas para a sua vida. Não desista, Deus tem promessas para a sua vida. E olha o que é que diz 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? É um versículo, será que a gente pode ler juntos? Temos aí na tela, para a gente acompanhar numa mesma versão bíblica, de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Vamos todos aqui, irmãos? Vamos lá? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém. Pai, fala conosco pela tua palavra nessa noite. Aí está o desejo do nosso coração, de ouvirmos a tua doce voz. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão desistindo. Desistindo dos seus sonhos, desistindo do casamento, da faculdade, da escola, desistindo do trabalho, desistindo da namorada, do namorado, e pior, desistindo da fé. Eu creio que talvez esse seja o momento que você está vivendo. Pode ser. Você está enfrentando tantas lutas, você está enfrentando tantas dificuldades, e com isso você está pensando em desistir, em jogar a toalha, em abrir mão de tudo. De repente pode ser esse o seu momento. Você veio hoje aqui, está neste encontro, nesta noite, mas há um desejo muito forte no seu coração de desistir. Você não quer mais saber, está jogando a toalha. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui nessa noite. Você já teve a sensação de que as promessas de Deus não estão se cumprindo na sua vida e que Deus se esqueceu do que prometeu? Quantos aqui, com sinceridade, já tiveram esta sensação? Deixa eu ver. Eu também. Você já teve essa sensação de que as promessas de Deus não estão se cumprindo na sua vida e que Deus se esqueceu do que prometeu? Eu creio que todos nós aqui já tivemos essa sensação. Porque, irmãos, há dias difíceis na nossa vida em que nós estamos tão tristes, mas tão tristes que o riso das pessoas não nos encanta. Há dias que nós estamos cinzentos por dentro. Há tempos que parece que a tristeza não tem fim. Há tempos, meus irmãos, que parece que os sonhos não serão alcançados. A gente trabalha, a gente faz tanta coisa, tantas atividades, tanto trabalho no dia a dia, mas parece que os sonhos não serão alcançados. E a gente tem uma sensação que nós estamos descendo uma escada em vez de subindo. Estamos descendo. E é justamente aí que surge uma pergunta. A gente acaba perguntando: será que Deus esqueceu de mim? Será que as promessas de Deus não irão se cumprir na minha vida? Será? Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui que nunca pensou em desistir? Você já pensou em desistir alguma vez em alguma situação na sua vida? Eu desisto. Quem aqui? Deixa eu ver, seja sincero. Pois é, eu também já pensei em desistir.
Eu estou junto com você nessa. Eu já pensei, porque são tantas pendências, tantos projetos, tantos sonhos que ainda não se cumpriram, e parece que o desânimo vem para tentar me parar. O desânimo surge para tentar parar você. Mas a palavra que eu tenho para o seu coração nessa noite é: não desista. Deus tem promessas para a sua vida. Não desista por quê? Porque Deus não desistiu de você. Ele tem promessas para a sua vida e tudo vai se cumprir do jeitinho que Ele prometeu. É do jeitinho que Ele prometeu. A palavra de Deus diz em Jeremias 1,12 que Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E todos nós temos promessas de Deus para a nossa vida e para áreas específicas da nossa vida. Você tem promessas para o seu trabalho. Você tem promessas de Deus para as suas finanças, para o seu casamento, para o seu ministério. Para cada área específica você tem promessa de Deus. Mas a pergunta é: por que nós não recebemos? Por quê? O que é que está faltando? Algumas promessas de Deus já se cumpriram na minha vida. Eu creio que na sua também. Algumas promessas de Deus já se cumpriram. Agora, por que a gente tem uma certa dificuldade de crer que as demais promessas também vão se cumprir na nossa vida? Por quê, irmãos? Por quê? Veja aqui, a questão, meus irmãos, não é saber que nós temos direitos às promessas de Deus, mas a questão é a gente saber como é que a gente pode obter as promessas de Deus. Aí está o ponto, aí está o segredo. E existem mais de 30 mil promessas nas Escrituras. Quantas? Mais de 30 mil promessas na Bíblia. E eu não tenho dúvidas de uma coisa: com tanta promessa assim, eu não tenho dúvida de que Deus quer ver você bem, que Ele deseja ver você próspero, que Ele deseja ver você abençoado e feliz. Jesus veio a este mundo, irmãos, para trazer vida e vida com abundância. Jesus veio trazer vida plena para cada um de nós. Portanto, irmãos, nós não vamos desistir, porque nós não somos daqueles que desistem, que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Aqui está um povo que vai avançar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Mas o que é que nós devemos fazer para receber, tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida? O que é que nós devemos fazer? Vocês sabem que Deus se move por princípios da sua palavra. Então eu queria destacar com vocês aqui nessa noite alguns princípios importantes e verdadeiros para a sua vida, para que você possa alcançar as promessas de Deus na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa que eu vou dizer a você nessa noite é: não desista de crer. Vamos repetir isso bem forte, irmãos? Não, vocês estão desanimados. Vamos lá, mais forte, pode ser ou não? Não desista de crer. Nós precisamos crer definitivamente que as promessas de Deus, elas são para nós. Estou dizendo isso por quê? Porque tem muita gente que pensa que promessa de Deus é para todo mundo, menos para eles. O que adianta, meus irmãos, saber que Deus tem promessas, se a gente não crê que essas promessas, elas são para nós? Agora, é através da fé que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Diz lá Hebreus no capítulo 6, versículo 12: de modo que vocês não se tornem o que, irmãos? Negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Paulo diz lá em Romanos 10, versículo 17: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé no seu coração. É a palavra de Deus nessa noite que está sendo ministrada que vai produzir fé no seu coração. Então, irmãos, primeira coisa nesta noite: não desista de crer. Creia que Deus pode chamar à existência as coisas que não existem. Creia que as promessas de Deus, elas são para você, em nome de Jesus.
Muito boa a palma. Quem que bateu palma? Deixa eu ver, irmão. É isso aí. É para você, a promessa de Deus, irmã. Em nome de Jesus. Eu também recebo, viu? Segunda coisa, não desista de obedecer. Vamos lá, vamos falar bem forte, irmãos. Como eu disse aqui, Deus se move por princípios. Ele não pode ir contra o que Ele mesmo falou, porque senão Ele se torna um Deus incoerente. E nós precisamos aprender a obedecer. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus determinar para a nossa vida. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que Deus, Ele não exige as mesmas coisas das pessoas. Por exemplo, para Abraão, Deus pediu para que ele saísse da casa dele, da parentela, para fazer dele uma grande nação. Agora, Abraão teve que crer e obedecer a orientação que Deus havia dado. Por outro lado, para Noé, Deus pediu outra coisa. Deus pediu para que ele construísse uma arca. Então pediu coisas diferentes. Agora, gente, tem muita gente tentando negociar com Deus. Tem gente tentando negociar com Deus. Quando Deus pedir para você fazer, faça. Se Deus pedir para você fazer hoje à noite, alguma coisa específica hoje à noite, quando é que você precisa obedecer? Hoje à noite. Tem gente que deixa para amanhã. Ah, mas amanhã eu faço. Obediência atrasada é o mesmo que desobedecer. Se Deus falar com você hoje, faça hoje. Deus quer obediência e não sacrifício. Disse o profeta lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Vamos ler junto agora, irmãos? Vamos lá? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que é que Deus tem requerido de nós, hein? O que é que Deus tem requerido de você, meu irmão? O que Deus requer dos nossos pais, por exemplo, pode ser diferente do que Ele pode requerer de nós. Pode ser diferente. O que é que Deus tem requerido de nós para que Ele abra as janelas do céu e as promessas dEle se cumpram na nossa vida? Pergunto, você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Ou você está fora da vontade de Deus? Pense aí. Pense. Você tem sido um teimoso, obstinado, um cabeça dura, que tem insistido em algo que Deus não quer que você insista? Que tem gente assim. Irmão, irmã, se você não obedecer, você não vai levar nada das promessas de Deus. O segredo então das promessas de Deus na nossa vida é obedecer à determinação de Deus. Qual que é o segredo, irmãos? Obedecer à determinação de Deus. Obedeça. O que Deus pedir, eu vou fazer. O que Deus me orientar, eu vou realizar, eu vou praticar. Entendendo que a obediência, uma vida de obediência gera bons frutos, gera bênção, e a desobediência gera destruição, gera maldição na minha vida. Então não desista de obedecer. Amém, queridos? Olha só, mais outro princípio aqui para a gente entender. Não desista de esperar. Vamos repetir bem forte, irmãos? Não desista de esperar. A maioria das promessas de Deus, elas são dadas por etapas. E a gente precisa entender isso. Há um tempo certo para o cumprimento de cada promessa de Deus na nossa vida. Aí você pergunta, por que Deus não dá tudo de uma vez? Deus não poderia fazer isso com a gente, irmãos? É claro que Ele poderia. Ele poderia nesse exato momento dar tudo que você quer. Tudo, Ele poderia dar tudo de uma vez. Mas por que Ele não faz isso? Porque Deus conhece, como diz o Salmo 103, Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Se Deus mandar tudo de uma vez para você, você não tem estrutura. Você não vai aguentar. Isso poderá estragar você. Em vez de te ajudar, vai te arrebentar. Então é por isso que a maioria das bênçãos de Deus, elas são dadas por etapas, para que a gente possa aprender a lidar com a bênção.
e não desperdiçar, e não jogar fora, e nem a bênção também nos estragar. Nós precisamos aprender a esperar, irmãos. Aprender a esperar o tempo certo, o tempo que for necessário, e não desistir nunca. Não desista. Olha, há dois tipos de tempo. Tem o tempo na visão humana e o tempo na visão divina. O tempo na visão humana é o Cronos, e na visão divina é o Kairos. O tempo divino, o tempo de Deus, Deus tem o controle e Ele sabe o tempo certo, o momento certo de realizar o que Ele tem para realizar. Na hora certa Ele vai fazer. Pode ser 1 hora, pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 3 dias. Pode ser também daqui, 10 dias, pode ser 5 meses, pode ser 10 anos, pode ser 30 anos, enfim. Mas quer ver só, eu tenho entendido o seguinte, que algumas promessas de Deus, elas são imediatas. Promessas, ok, irmãos? Imediatas, ou seja, Deus faz a promessa hoje, imediatamente você recebe. Quer ver? Um exemplo é a salvação. Paulo diz lá em Romanos 10, versículo 13: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo, é na hora. Então essa promessa aqui, ela é imediata. Pode ser também uma provisão financeira, né? Pode ser uma provisão financeira, pode chegar uma provisão hoje ainda. Meu irmão, creia nisso em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente vivendo um tempo difícil nas suas finanças. Olha, Deus pode te surpreender ainda hoje. Quando terminar esse culto, quando você sair aqui, você pode ser surpreendido ainda hoje com uma provisão financeira que você não estava esperando. Então algumas promessas, elas são imediatas. Outras promessas a gente tem que esperar um pouco. Tem que esperar um pouco. Pode ser alguns dias, alguns meses. Agora, ainda outras promessas, irmãos, demora muito tempo. Outras promessas irão demorar muito tempo. Por exemplo, com Abraão. Abraão, meus irmãos, ele teve que esperar 25 anos. 25 anos para ter o filho da promessa. Quantos anos? 25 anos. Deus deu a promessa. Depois de 25 anos a promessa se cumpriu. Você vê, por exemplo, Caleb. Caleb teve que esperar 45 anos para alcançar as promessas de Deus na vida dele. Mas eu vou dizer para você o seguinte, que não importa o tempo que vai demorar para se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Deus nessa noite está dizendo, não desista. Não desista. Aí você pergunta assim para mim, Ronaldo, como é que eu posso esperar muito tempo e não desistir? Porque é difícil, hein, gente? É ou não é? Chega um momento que você quer desistir. Você fala, acho que esse negócio não vai se cumprir na minha vida. Já passou 10 anos, está a mesma coisa. Se não pior. Então como é que nós podemos esperar muito tempo e não desistir? Aí a gente pega as lições que eu citei aqui para vocês. A lição que nós podemos aprender com Abraão. Ele teve 25 anos de espera. 25 anos de espera. E lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Abraão não duvidou. Tira o nome de Abraão, coloca o seu nome, vamos ler junto lá. O Ronaldo, vamos lá. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto aqui, ele mostra para nós o poder que há, irmãos, na adoração. Quando Abraão, ele se sentia abatido, enfrentando lutas, problemas, ele não questionava, ele não murmurava, mas a Bíblia diz que ele dava glória a Deus. E o resultado é que o Espírito do Senhor o renovava e o sustentava. Aí está o segredo, na espera, dê glória a Deus.
Ah, está difícil, a minha caminhada está muito complicada, mas eu dou glória a Deus. A vida com os meus filhos em casa está muito complicada, mas é glória a Deus. É glória a Deus. Lá no emprego, que situação complicada com o meu patrão, mas eu estou dando glória a Deus. É glória a Deus, é glória a Deus. E com isso, meu irmão, minha irmã, você vai sendo renovado e sustentado pelo Senhor. Olha a lição para a gente aprender também com Caleb. Caleb teve que esperar mais. Abraão esperou com quantos anos? Quantos anos, irmãos? 25. Caleb esperou quantos anos? 45. E aí você pega o texto lá, Josué no capítulo 14. Se você for ler no versículo 8, versículo 9, versículo 14, você vai encontrar o seguinte: perseverou, o quê? Em servir ao Senhor. E perseverou em servir ao Senhor. Em outras palavras, Caleb se manteve convicto na sua fé. Ele não abandonou a Deus, ele não abandonou o Senhor. Ele decidiu servi-lo todos os dias da sua vida. Ele se manteve convicto, ele se manteve firme. E aí eu fico observando, meus irmãos, que alguns crentes são inconstantes. Inconstantes. Ora eles estão fervorosos, falando línguas estranhas, dando glória a Deus na igreja, e ora eles estão em baixa, incrédulos, carnais, e mais, somem da igreja. Alguns eu falo, cadê o fulano? Estava aqui, só faltava dar pirueta na hora do louvor, rodava, girava, cantava, dava profecia para um, entregava recado de Deus para outro, e cadê? Então está cheio de crente assim, inconstante, ora fervorosos, muito espirituais, falam em línguas até para falar que horas são. Você pergunta, que horas são? Agora são 20, ripalabati paraia. Assim diz o Senhor. De tão espiritual. Você conhece gente assim ou não? Então, tem um amigo meu que falou assim que a mãe de um amigo dele dava bronca nele falando em línguas. Você imaginou, você me deixou aqui, você foi lá para rir, mas onde eu fui? Fala. Eu não tenho dom para interpretar, né? Não é assim? Mas tem gente assim, ora de um jeito, ora de outro, fervoroso ou então carnal. Queridos, caminhe em equilíbrio e creia que Deus sempre chega na hora exata. Deus sempre chega na hora certa. Se você se apossar, se você tomar posse das coisas fora da hora de Deus, isso poderá ser de perturbação para a sua vida. É verdade. Mas entenda o seguinte, que quando Deus abrir as portas no tempo certo, na hora certa, as portas que Deus abrir, ninguém vai fechar. Agindo o Senhor, ninguém vai impedir, e a bênção será real na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha outra verdade que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Não desista de lutar. Não desista de lutar. Quer alcançar a promessa de Deus para a sua vida? Não desista de lutar. Lute. Você terá que lutar sim, para receber as promessas de Deus. Mas você fala assim, poxa, mas por quê? Como assim? Como lutar por algo que Deus já prometeu? E por que Deus deseja que eu lute? Por que Deus deseja que lutemos? Eu apontei algumas coisas na tela para você conferir. Primeiro, olha lá, mais um. Porque Deus sabe que a experiência é necessária e fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Ou seja, com a experiência, queridos, o ser humano ele cresce. O ser humano aprende. O ser humano amadurece e não desperdiça. Por isso que é importante a luta. Segunda coisa, veja bem. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que a gente lute? Porque tudo que o ser humano conquista com luta, cria o quê, irmãos? Escala de valor. Deus conhece a gente. Deus conhece você, Deus conhece o psiquismo humano. E quando nós não conhecemos, irmãos, o valor da conquista, nós desperdiçamos. E nós desvalorizamos as coisas. Deus não fica entregando as promessas aí de bandeja.
Assim não. Não. Mas Deus deseja que você aprenda a valorizar. Olha outro aspecto importante. Porque Deus estaria quebrando o princípio até mesmo da criação. Porque Deus não criou robôs. Mas Deus criou seres dotados de inteligência, de vontade, de sentimentos, com capacidade de raciocínio, com capacidade de ação. Por exemplo, Deus fez a promessa a Moisés sobre a terra que ele iria dar ao povo de Israel. A terra era boa. Diz a Bíblia que era uma terra que emanava leite e mel. Porém, haviam exércitos inimigos nessa terra. O que aconteceu? Deus prometeu essa terra, sim ou não? Mas o povo teve que lutar para conquistar a terra. O povo teve que lutar. Havia uma promessa para obter a terra, mas o povo teve que enfrentar uma batalha e alcançar a promessa de Deus. Então, deixa eu dizer para vocês, não sei se isso desanima você nessa noite, mas não é para desanimar. Você vai ter que lutar por aquilo que Deus prometeu para você. Você tem sonhos? Quantos aqui tem sonhos? Você tem projetos na sua vida? Sim ou não? Então, posso falar uma coisa? Não fique parado, lute por seus sonhos. Não fique parado, corra atrás. Seja esforçado, trabalhe, se prepare. Seja uma pessoa corajosa. Tenha atitude. Seja uma pessoa de atitude. Por exemplo, tem muita gente que fala que quer atuar no ministério. Por exemplo, poxa, eu gostaria de atuar no ministério de música. Acho tão legal. Eu tenho um chamado de Deus, há uma promessa de Deus para a minha vida. Bom, se existe mesmo uma promessa, se prepare para o ministério. Se prepare. Quero ser um pregador. Se prepare. Não, chega na hora eu abro a Bíblia assim, Deus vai me revelar. Tem gente que até fala que quando você prepara não tem unção. Não, está muito preparado esse negócio, está sem unção. Unção mesmo é quando chega na hora lá e folheia a Bíblia aqui. Assim diz o Senhor, e sai falando. Tem gente que tem essa ideia. Se prepare. Amém, queridos? Eu tenho um sonho de um cargo melhor, maior na empresa, mas não trabalha. É péssimo funcionário. Vive faltando. É preguiçoso. Qual é o resultado? Não vai alcançar a promessa de Deus. É óbvio. Agora, isso serve para qualquer outra área da nossa vida. Aí você pergunta assim para mim, mas qual é a segurança que nós vamos ter então? Qual é a segurança que teremos? É que Deus vai dizer a você o que Ele disse para Josué, o que Ele disse para Moisés, o que Ele disse para Caleb e tantos outros. Deus vai dizer, eu serei contigo. Isso faz a diferença na caminhada, irmãos. Eu serei contigo nesta luta para garantir a vitória e o cumprimento da promessa. Eu serei contigo. As promessas então, irmãos, irão se cumprir na sua vida e você vai prevalecer em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Amém? E olha só, e por último, há uma outra questão importante para a gente pensar. Não desista de orar. Não desista, vamos repetir isso bem forte, irmãos. Não desista. A chave, irmãos, a chave da vitória é a oração. O endereço certo, ou a fechadura certa, é a oração, é o altar de Deus. Nós precisamos ser perseverantes na oração e acreditar mesmo que na hora certa Deus vai cumprir com as promessas dele na nossa vida. Romanos 12, versículo 12 diz, Paulo falou, alegrem-se, vamos ler juntos, irmãos? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e que mais? Perseverem na oração. O salmista diz lá no Salmo 43, versículo 4, então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Irmãos, Deus ouve e Deus responde às orações do seu povo. Glória a Deus por isso. E eu quero concluir esse pensamento nessa noite dizendo o seguinte, que quando Deus abençoa a gente, irmãos, Ele o faz com prazer. Deus faz com prazer. Não é peso para Deus fazer, para nos abençoar.
E Ele não nos abençoa como conta-gotas, poucas medidas, mas quando Ele abençoa, é bênção sem medidas. É muito. Nosso Deus é exagerado, Ele é generoso. É a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Graças a Deus. Agora, as promessas de Deus, elas vão além do que nós imaginamos. O que é que diz Efésios 3? Vamos ler juntos na tela? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Mas observe algo importante, para a gente caminhar aqui para o final. Todas as promessas, irmãos, elas passam obrigatoriamente por Jesus. Todas as promessas passam por Jesus. Isso significa o seguinte: que se você não quiser ter Jesus como o Senhor da sua vida, você não vai ter as promessas de Deus. O texto diz isso. Nós lemos aqui, 2 Coríntios 1. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Tem em quem? Em Cristo, passa por Ele. Em Cristo sim. Por isso, por meio dEle, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Talvez, eu não sei, mas talvez as promessas não estão se cumprindo na sua vida, porque você ainda precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa nesta noite fazer um compromisso com o Senhor, entregar a sua vida a Ele. E olha, eu vou dizer para vocês que a maior promessa e a melhor promessa na Bíblia é a salvação. Deus ofereceu o que Ele tinha de melhor. Deus ofereceu Jesus para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para que possamos ter uma vida abundante, uma vida nova, uma vida plena em Cristo. E essa vida você pode desfrutar hoje, aqui, agora, aqui na terra. Não é para a eternidade apenas, mas você pode desfrutar hoje. E eu pergunto para vocês, para a gente encerrar aqui, algumas perguntas. Você tem esperado por promessas de Deus? Quantos aqui estão esperando por promessas de Deus? Outra pergunta: você está cansado e desanimado por não ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Você está disposto a dar os passos necessários para que essas promessas se cumpram na sua vida? Você deseja mais o Deus das promessas ou as promessas de Deus? E a pergunta aqui importante: você deseja entregar a sua vida a Ele nessa noite? Você fazendo isso vai fazer total diferença, e as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Quero convidar você para ficar em pé comigo nessa noite. Fique em pé, por favor. Quero pedir que ninguém saia nesse instante, para que a gente possa orar. Nós vamos orar. Você que tem esperado, aguardado por promessas de Deus, não desista. Não desista. Deus não desistiu de você. E no tempo certo, na hora certa, tudo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida. Creia assim em nome de Jesus. Quero cantar esse coro. Cante. Que tua presença encha todo este lugar. Que tua presença encha todo este altar. Que tua presença encha todo este lugar. Que tua presença encha todo este altar. Enche-me, enche-me, que tua presença encha todo este lugar. Que tua presença encha todo este altar. Que tua presença encha todo este lugar. Que tua presença encha todo este altar.
enche-me de ti. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. O primeiro desafio é para aqueles que estão cansados. A promessa de Deus na sua vida, você tem expectativa, você tem sonhos, você está cansado, você já está desanimado por não ver essas promessas se cumprindo. E hoje, nessa noite, você chegou aqui, até mesmo ao ponto de desistir, dizendo: olha, eu quero desistir, porque eu acho que as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida. Existe alguém aqui nesse ambiente que está assim, está tão abatido, tão triste, querendo desistir? Levante as mãos, só levantar a sua mão, isso. Levante a sua mão no seu lugar, isso. Posso pedir a você que levantou a mão para vir aqui à frente para a gente orar por você? Você pode fazer isso? Você que levantou a mão, nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos orar, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.